E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Débora, professora de ciências, e na aula de hoje nós iremos corrigir a atividade sobre separação de mistura, tá bom? Então, se você não pegou sua atividade, pausa esse vídeo agora e vai lá pegar sua atividade para corrigir, que depois eu vou querer receber tudo direitinho, tá bom? Então, vamos para a correção da atividade. Primeira questão: dê exemplos de misturas homogêneas. Letra B, dê exemplos de misturas heterogêneas. Bem, gente, vocês lembram o que é uma mistura? Todo mundo deve lembrar, né? Que mistura é formada por mais de uma substância. Por exemplo, água e sal, água e açúcar, água e óleo são exemplos de mistura, porque eu tenho duas substâncias, não é isso? Então vamos dar um exemplo de mistura homogênea. Vou utilizar o exemplo aqui desse meu copinho imaginário aqui. Todo mundo tá conseguindo ver? Então, beleza. Então, um exemplo de mistura homogênea, homo, é de quê? Homo vem de igual, né? Então, eu só consigo ver uma coisa, parece igual àquela coisa, né? Então, vamos dar um exemplo, não vou usar o exemplo clichê que todo mundo sabe da água e do sal, né? Vou utilizar um outro exemplo. Todo mundo já deve ter tomado aquele suquinho de pacote, né? Então, quando você toma um suco de pacote, você coloca lá a água, né? E depois coloca lá a mistura do suco, o suquinho de pacote. E aí você vai perceber que vai ficar todo de uma cor só, não é isso? Então vai ficar tudo igual, vai ficar tudo de uma cor só. Imaginemos que esse meu suco aqui seja um suco de morango. Então esse suco ficou todo de uma cor só. Então eu digo que esse aqui, como eu só tô vendo cores aqui, uma única cor, uma única fase, eu digo que é uma mistura homogênea. Então, nessa letra A aqui, vocês podem colocar água com suco de pacote, água e sal, água e açúcar, tudo aquilo que vocês conseguem ver uma única fase, uma única coisa, tá bom? Beleza, então eu vou tirar aqui, vamos passar para a letra B. A letra B está pedindo um exemplo de mistura heterogênea. Então, hétero vem de diferente, não é isso? Beleza, então são misturas que apresentam duas ou mais fases. Um exemplo clássico de mistura heterogênea é a água e o óleo. Por que eu coloco aqui água? Imaginemos que esse meu copinho aqui eu coloquei água. E no mesmo copo eu coloco óleo. Então eu vou pegar essa canetinha aqui amarela para representar o meu óleo. Mesmo se você pegar uma colher e mexer essa água com óleo aqui, a água e o óleo não se misturam. Então eu consigo ver duas fases, não é isso? Eu consigo ver a primeira fase do óleo e a segunda fase da água. Então, água e óleo é um exemplo de mistura heterogênea. Outro exemplo, professora. Por exemplo, a areia, aquela areia fina, sabe? Ela também não se dissolve na água, ela não se mistura na água. Então, é outro exemplo de mistura heterogênea. Ah, professora, mas eu quero utilizar outro exemplo. Como, por exemplo, também a água e pedras. Você também não consegue dissolver a pedra na água, você consegue ver a água e a pedra, não é isso? Então, água e pedra é outro exemplo de mistura heterogênea. E vários outros exemplos que vocês podem utilizar a imaginação de vocês para responder, tá bom? Então, respondam como quiser aí esses exemplos de misturas heterogêneas, certo? Contanto que esteja certo, né? Não se esqueçam que heterogêneo eu tenho duas ou mais fases, homogêneo só vejo uma fase. Beleza, vamos passar para a segunda questão. A segunda questão, gente, ela é um pouco pessoal, porque ela fala o seguinte: explique o que você entende por separação de misturas. Então, é o que você entende. Ah, tia, separação de mistura para mim é quando eu separo uma mistura. É, está certo, é quando você separa a mistura. Perfeitamente certo. Ah, tia, separação de mistura é quando eu tenho duas misturas e quero tirar uma e deixar só a outra. Também tá certo. Então, é uma resposta mais pessoal, tá bom? Contanto que esteja certa. Também não vamos colocar baboseira pensando que eu vou aceitar, que também, né? Uma resposta pessoal, mas dentro do conteúdo, hein, gente? Porque se vocês não acham que eu leio as respostas de vocês, eu leio todas, hein? Então, eu tô sabendo quem tá respondendo certo e quem tá tentando me enganar, hein?
Bom, beleza. Então, vamos passar para a terceira questão. A terceira questão falou o seguinte: João foi à praia e quando chegou lá pegou um copo e colocou água. Então, imaginemos que esse aqui seja o copo. Vamos usar esse exemplo aqui, né? Imaginem que só tem água nesse copo aqui. Então, pegar aqui e colocar a água que João colocou. Pegou um copo com água e colocou água. Depois, colocou no mesmo copo com água um pouco de areia e observou que a areia se depositou toda no fundo. Beleza, então vamos representar a areia por esse pincelzinho aqui marrom. Então, ele jogou a areia lá e a areia foi toda pro fundo, né? Se depositou no fundo. E observou que a areia se depositou toda no fundo. João lembrou da aula de ciências sobre separação de misturas e lembrou que realizou uma separação do tipo... Gente, quando uma areia se deposita no fundo, se eu tenho água e tenho um objeto mais pesado, mais denso que o líquido, no caso a água ou qualquer outro líquido que você esteja utilizando, eu digo que eu tenho uma separação de mistura aqui, ó, por sedimentação, porque a areia sedimentou aqui. Ou decantação, é a mesma coisa. Decantou, sedimentou, a mesma coisa, beleza? Então, vocês vão colocar aí, ó, separação de misturas do tipo sedimentação. Então, quem não acertou, apaga aí e corrige, beleza? Então, se eu quisesse, se João quisesse, no caso, separar totalmente a areia d'água, o que ele ia fazer? Pegar o copinho dele, pegar outro copo e cuidadosamente, ó, ele iria derramar só a água em outro copo. E aí ele teria duas substâncias totalmente separadas. Ele teria de um lado água e outro lado areia. Então, foi uma separação de mistura, certo? Beleza, bem simplesinho, né? Quarta questão. A quarta questão fala o seguinte: filtração é um tipo de separação de misturas com base no tamanho das partículas. Sabendo disso, dê exemplos de filtração. Gente, quando eu filtro uma coisa, significa que eu preciso de um filtro, né? Para impedir, bloquear a passagem de partículas maiores. Eu dei até o exemplo, vamos já começar a responder o exemplo, por exemplo, do filtro de café. Você coloca lá o filtro de café e deixa que só o líquido lá passe, né? O pó de café fica retido no filtro. Então, o exemplo que vocês poderiam utilizar é o filtro de café. Outro exemplo poderia ser filtro de casa, né? Filtro de barro, filtro de parede, filtro da torneira e diversos outros exemplos, tá bom, pessoal? O filtro das indústrias, como eu falei para vocês lá no vídeo, que tem algumas indústrias que tem uns filtros nas suas chaminés para impedir a passagem de partículas que vão poluir o meio ambiente, né? Então, é bem facinho essa quarta questão também, certo? Então, quem colocou filtro de café, filtro de casa, de barro, etc e tal, tá certo, corretíssimo, beleza? Então, quinta questão. Por qual motivo é necessário filtrar a água antes de consumi-la? Gente, quando eu filtro a água, eu estou utilizando um tipo de separação de mistura pelo quê? Filtração, não é isso? Então, o próprio nome já diz aqui, ó, filtrar a água. Então, eu estou utilizando um tipo de mistura por filtração, né? Beleza. Mas por que é necessário, professora? Por que eu tenho que filtrar água? Por que eu só não posso pegar ela lá da torneira e beber? Gente, a água que vem da rua, apesar dela já ser tratada, porque ela passa por uma estação de tratamento, ela vem da rua, tá? Ela vem de canos que estão enterrados lá no chão. E a água que a gente consome vem dos rios e tem poluentes. E por mais que ela passe por um tratamento lá na estação de tratamento, não tira todos os poluentes da água, né? Então, é por isso que tem que filtrar a água, porque o filtro serve para reter, tá bom? As partículas lá que tem na água, a sujeira da água. Então, vocês coloquem aí, quinta questão, que é necessário filtrar a água antes de consumir, porque é preciso reter algumas partículas da água que vem da rua, beleza? Então, não é
interessante e não é correto beber água direto da torneira, tá certo? Porque aquela água vem cheia de sujeira, cheia de micróbios, cheia de verme, certo? Então, tem que filtrar a água antes de consumir, certo? Beleza. Feito quinta questão, vamos passar para a sexta questão. Descreva o processo de evaporação e qual a relação desse tipo de separação de mistura com o sal de cozinha. Gente, eu falei para vocês o seguinte, que o processo, vou até pegar uma canetinha aqui de outra cor, que o processo de evaporação eu tinha quando eu tenho duas substâncias do tipo sólido, líquido, né? Uma substância homogênea do tipo sólido e líquido. E eu quero obter apenas o sólido. Então, o que eu vou fazer? Vou evaporar o líquido. Vou fazer com que o líquido evapore. E um exemplo disso é a produção de sal de cozinha, que vem da onde? Do mar. Muito bem, o sal de cozinha vem lá da água do mar. Então, o que vocês iam descrever? Vocês iam explicar o que é um processo de evaporação. Então, vocês iriam colocar o seguinte: a evaporação é utilizada para separar componentes do tipo sólido e líquido, em que eu quero obter apenas o sólido, tá? E qual a relação dessa separação de mistura, com o sal de cozinha? Então, vocês iriam colocar: o sal de cozinha vem do mar, não é isso? Vem lá, é preparado nas salinas, então ele vem do mar. E lá eles colocam a água do mar em grandes tanques lá para preparação. E aquela água do mar evapora e acaba ficando somente o sal, né? Depois disso, o sal passa por um processo de refinamento, como eu falei para vocês na videoaula. E então, ele é embalado, é levado ao supermercado e etc e tal. Então, a relação da evaporação com sal de cozinha é exatamente essa. Ele é produzido a partir de um processo de evaporação. Então, vocês teriam que ter colocado mais ou menos assim, tá bom? Bem simplesinho também, né? Beleza. Então, vamos passar para a sétima questão. Marcelo é pedreiro e utiliza uma peneira para separar a areia das pedras. Fazendo isso, Marcelo está realizando um tipo de separação de misturas que é... Gente, agora eu quero que vocês imaginem o Marcelo, que é o pedreiro aqui da questão, e eu quero que vocês imaginem aí o Marcelo pegando uma peneira, aquelas peneiras que pedreiro utiliza, sabe? Aquelas peneiras grandes. E eu quero que vocês imaginem ele colocando lá a areia e tirando lá somente a areia e separando a areia das pedras. Então, se vocês imaginaram isso, beleza. Então, se eu utilizei uma peneira, se aqui tá falando que ele utilizou uma peneira, já mata a questão, porque se eu utilizei uma peneira, significa que é um processo de peneiração, não é isso? Então, vocês iriam colocar peneiração. Só isso, bem simplesinho, né? Que a peneiração também é um processo de separação com base no tamanho das partículas, assim como na filtração. Só que na filtração eu utilizo um filtro que vai reter. Na peneiração eu utilizo uma peneira, tá? E aí vocês, quem não acertou, corrige aí, beleza? Então, certo, vamos passar para a próxima questão. Oitava questão. A destilação é um processo de separação de misturas muito sofisticado. Para que ela aconteça, é preciso usar um equipamento chamado de destilador. E eu vou colocar o destilador aí na tela. O destilador vai aparecer aqui, ó, para vocês verem o que é um destilador. Beleza. Geralmente, esse processo é utilizado em laboratório para separar misturas do tipo... Então, vamos lá. Gente, eu tô perguntando para vocês o tipo de mistura. Se ela é homogênea ou se ela é heterogênea, tá? Eu quero saber se ela é homogênea ou se ela é heterogênea, beleza? Então,
Quando eu utilizo um destilador, eu quero separar misturas homogêneas, a mistura que está dissolvida, né? Porque a água vai entrar em ebulição, e aí vai passar por um condensador e vai virar líquido novamente. E lá no outro frasquinho vai ficar só aquela substância que eu quero separar, né? Então, vocês vão colocar aqui, ó. Quem não colocou, corrige aí. Mistura do tipo homogênea. Certo? Homo de igual. Não se esqueçam, só tem uma única fase. A gente só consegue observar uma única fase. Beleza? Entenderam? Então, vamos passar para a nona questão. A nona questão fala o seguinte. Daisy, sem querer, misturou uns pedacinhos de ferro com areia. E ela queria separar totalmente os dois componentes. Então, ela pesquisou no YouTube como fazer isso. E lá, ela aprendeu que isso seria possível através do processo de separação de mistura por imantação. Imantação, olha só, vou até circular imantação. Porque o ferro é uma substância magnética. Para isso, Daisy iria precisar de um equipamento para atrair o ferro. Qual seria o nome desse equipamento? Gente, eu tô falando de imantação, então você já mata a questão, tá? Quando eu separo uma mistura pelo tipo de imantação, essa mistura precisa ter uma das substâncias magnética, e o ferro é magnético. O ferro é magnético porque ele é atraído por um ímã. Então, o equipamento que a Daisy ia precisar aqui para separar o ferro da areia é o ímã. Bem simples. 3 letrinhas e é a resposta da nona questão. Beleza, pessoal? Então, vamos passar para a nossa 10ª e última questão. A 10ª questão fala o seguinte. Cite 5 processos de separação de misturas que está presente em seu dia a dia, seu cotidiano. É bem simples essa aqui. Você só vai pensar aí em métodos. Essa resposta também é bem pessoal, mas eu vou dar uma luz para vocês aí que não conseguiram fazer. Então, gente, vocês vão pensar em coisas que vocês fazem ou que na casa de vocês fazem e que são separações de mistura. Tia, a minha mãe separa o lixo orgânico, que é o resto de comida, do restante do lixo de papel, de... Beleza, sua mãe está realizando um tipo de separação de mistura, então você já pode colocar. Primeiro, separação do lixo. Ah, eu me lembrei que uma vez eu vi alguém da minha casa fazendo um suco e aí eles utilizam uma peneira e aí passa só o líquido, fica lá o bagaço das frutas. É um tipo de separação de misturas? Também é um tipo de separação de mistura, então você pode colocar. Quando eu com o suco, eu tô separando as misturas, tá? Outro exemplo, coar o café, usando o pano de café, usando o filtro de café, é outro exemplo de separação de mistura, beleza? Então, são vários exemplos no nosso dia a dia, gente. Muitos exemplos que vocês podem pensar aí e utilizar, beleza? Então, pessoal, era essa a aula de hoje, a correção da atividade. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que todo mundo tenha acertado as 10 questões, né? Espero que todo mundo esteja expert em separação de mistura. Então, um beijo para todo mundo e até a próxima aula.